Não me entenda mal, porque esse vídeo não é pra criticar a força do terceiro Hokage, mas sério, se você olhar pra trás em Naruto, o Hiruzen foi responsável por uma parte enorme dos problemas da série, seja direta ou indiretamente. E ele também sacaneou muito Naruto quando ele ainda era uma criança. Ok, tudo bem, vamos lá. Antes de falar sobre as decisões dele como Hokage, vamos conversar sobre como ele falhou com o Naruto. Todo mundo conhece a história. Quando o Naruto nasceu, a Kyuubi atacou Konoha, mas logo em sequência ela foi selada pelo Minato, ao custo tanto da vida dele quanto da própria Kushina. E o mais interessante é que, antes da Kushina morrer, suas últimas palavras foram: "Cuide do meu filho, Sarutobi. O nome dele é Naruto." O Hiruzen então responde: "Naruto, eu vou me lembrar, e eu também assumo a total responsabilidade." Mas daí vimos que o Hiruzen fez totalmente contrário ao que ele havia prometido pra Kushina. Coisas do tipo: "Certo, garoto, aqui está um lamen, te vejo daqui a um mês." Fala sério, que responsabilidade que é essa? É fato que o Naruto cresceu basicamente sozinho, e uma parte central do personagem Naruto em si era justamente a solidão que ele viveu. Naruto cresceu sem família, sem amigos, e fala sério, ninguém queria o garoto por perto. E tudo bem se ele não queria cuidar do Naruto, porque ele simplesmente não mandou ele para alguma instituição, ou deixou com uma mãe adotiva, qualquer coisa que fosse. Infelizmente, em vez disso, o garoto teve depressão aos 8 anos. Você pode até pensar, mas ele era o Hokage e deveria estar ocupado nesse meio tempo. Mas o terceiro estava diretamente envolvido na morte dos pais do Naruto, e ele sabia que o Naruto não tinha ninguém. Com certeza, o Hiruzen podia ter feito alguma coisa, e mesmo que não tivesse realmente ninguém para cuidar do Naruto, porque o Hiruzen não foi pelo menos lá na aldeia da Folha impedir o povo de odiar o garoto? O Minato queria que todos vissem o Naruto como um herói, mas como o terceiro nunca falou nada sobre isso, os rumores se espalharam e a vila inteira passou a odiar o Naruto. Eles achavam que o Naruto era o culpado pela morte do quarto Hokage e começaram a chamá-lo de demônio. Cara, é impressionante porque o Sandaime era o Hokage, então todo mundo respeitava. E querendo ou não, ele sabia sim como o Naruto estava sendo tratado. Se ele tivesse só dito algo do tipo: "Não, parem com isso", pode ter certeza que os aldeões começariam a repensar suas próprias atitudes. Pode-se dizer que a história poderia ter seguido até um caminho completamente diferente se isso tivesse acontecido. Tem até episódios filler em que o Minato e a Kushina nunca morreram. E devido a essa mudança de acontecimentos, vimos que o Naruto não era abusado por toda a vila, já que ele cresceu sem ter depressão. Vocês têm noção do que é ter depressão na infância? Cara, isso não é brincadeira. A gente via que o Naruto era o tipo de garoto que queria ter uma família. E na minha opinião, ele merecia pelo menos uma figura parental, já que ele era o filho do quarto Hokage. Mas ok, mesmo que ninguém quisesse adotá-lo, o terceiro Hokage podia ter pelo menos ajudado a parar os boatos. Assim, talvez o Naruto pudesse ter feito alguns amigos. Imagina passar a infância inteira sem família ou amigos. Sério, eu não sei o que o Hiruzen estava pensando. E tem mais, tem um flashback em que o Naruto era pequeno e não tinha dinheiro nem para comprar um simples lamen. Aí ele foi forçado a ir pra floresta para preparar o seu próprio jantar. Mano, o moleque tinha mais ou menos 5 anos. Por que o Hiruzen não fez nada, cara? E aí o flashback termina com o terceiro Hokage pegando um pouco da comida dele e falando sobre a verdadeira vontade do fogo ou algo do tipo. De verdade, eu entendo ele não adotar o garoto, mas pelo menos dá dinheiro para ele poder comer, pô. Ele não deveria ter que caçar na floresta para poder jantar, principalmente naquelas horas. E tudo bem, mesmo que esse flashback seja um filler, ele não muda o fato de que o Naruto vivia sozinho e sem cuidados, e é mais um fato também que ele teve que se virar completamente por conta própria. Mas não, a gente vê que é totalmente diferente, e todo mundo no fundo sabe a verdadeira razão do Naruto ter passado fome. E o mais engraçado é que eu já vi alguns fãs comentando o seguinte: faz total sentido dar a ele uma história triste, porque quanto mais trágica a história de origem, mais forte o personagem fica. É a regra do anime, história triste é igual mais poder, simples assim. Só que quem realmente comenta isso não entendeu o mínimo da narrativa trabalhada dentro da história de Naruto, porque é fato que existem inúmeros personagens que não passaram sequer 1% do que o Naruto passou e que são tão incríveis quanto ele. E voltando ao terceiro Hokage, não é só o jeito que ele tratou o Naruto, as decisões dele como Hokage
Hokage também foram um desastre. Várias delas causaram dor e destruição na história inteira, e muito disso vem do fato de que ele era fraco demais, especialmente com o Danzo. O ressentimento do clã Uchiha com a vila não veio de uma única situação. Na verdade, foi o resultado de anos de tratamento injusto pelos próprios cidadãos da Vila da Folha. Quando Hiruzen se tornou Hokage, ele deveria ter desfeito o preconceito criado pelo segundo contra os Uchihas, mas ele basicamente só ignorou a situação, e quando a Kyuubi atacou a vila, o Fugaku e o resto do clã Uchiha poderiam ter dado um apoio enorme. Mas o Danzo pressionou Hiruzen para que muitos Uchihas não fossem incluídos na defesa da vila. Ao invés de confiar na força policial dos Uchihas, o Danzo simplesmente humilhou a força e substituiu suas funções pelo próprio esquadrão da Anbu dele. Isso, somado a outras atitudes, causou anos de tensão, e quando essa tensão estava prestes a explodir, o Hiruzen quis dar mais autonomia para os Uchihas, como um gesto de paz. Mas o Danzo foi contra e ordenou uma vigilância total, 24 horas por dia e 7 dias por semana em todo o clã. E tudo bem, eu entendo que essas grandes decisões foram discutidas entre o terceiro, o Danzo e outros 2 conselheiros. Mas na maioria das vezes, esses 2 conselheiros covardes só concordavam com tudo que o Danzo dizia. Ou seja, eles minavam completamente a autoridade do Hiruzen como Hokage. Mas tem uma coisa que a maioria dos fãs precisam entender, é que em Naruto não existia uma democracia, pelo menos não dentro de uma vila. É fato que o Hokage é a figura com maior autoridade dentro da vila, e a decisão final sempre é dele. O Hokage poderia ter barrado todas as decisões absurdas, mas ele era simplesmente suave demais para enfrentar o que ele mesmo sabia que era errado. Tipo, se ele realmente quisesse, ele poderia ter dito: não, eu sou o Hokage e a decisão é minha. E se você tiver algum problema com isso, eu coloco o Ema pra esmagar sua cara agora mesmo. Rapaz, o Moreno tá ignorante, né, cara? Que é isso, Moreno? Você não é assim, tem a calma, Moreno. Mas no fim das contas, essas decisões levaram diretamente ao massacre do clã Uchiha, e tudo isso poderia sim ter sido evitado. Querendo ou não, grande parte do problema era justamente o fato de que o Hiruzen era brando demais. Ele jamais deveria ter deixado o Danzo ter tanto poder político, mas por causa dessa postura passiva, ele permitiu que Danzo tomasse decisões desesperadas e cruéis. E por fim, ele também foi o responsável por deixar o Orochimaru escapar. E isso, de novo, volta para a mesma coisa. Ele era suave demais. Depois de pegar o Orochimaru, que já tinha aprendido os jutsus proibidos e feito experimentos humanos que resultaram em mortes. E se o Hiruzen fosse ponta firme, como o Hashirama, Tobirama e até mesmo o próprio Minato, o Orochimaru tinha sido detido ali naquele momento, sem desculpas. E é por causa disso e por inúmeros outros fatores que muitos fãs acabam odiando o personagem. Fala sério, o Hiruzen se conter por ter sentimentos pessoais com o Orochimaru, cara, isso não faz o menor sentido. Basta você pegar o Sasuke de exemplo. Quando o Boruto ficou sobre a influência do Momoshiki, ele tentou finalizá-lo como ele havia prometido antes, mas sabemos que o Hiruzen não era assim, uma vez que ele deixou o Orochimaru fugir. E honestamente, essa foi uma das piores decisões que ele poderia ter tomado. Deixar o Orochimaru fugir só abriu espaço para ele continuar com os experimentos macabros. Orochimaru continuou eliminando centenas de pessoas e se tornou o principal antagonista da fase clássica de Naruto. E se não fosse a fraqueza do Hiruzen, tudo isso poderia ter sido evitado se ele tivesse agido na hora certa. Convenhamos, se ele tivesse parado pessoas como o Danzo e o Orochimaru, coisa que ele claramente podia fazer, muita coisa que aconteceu jamais teria acontecido. Tecnicamente, até a quarta grande guerra ninja teria sido diferente, porque pensa comigo, sem Orochimaru não teria Kabuto, e sem Kabuto o Edo Tensei não voltava. E sem o envolvimento de Danzo, talvez o Sasuke nunca tivesse se revoltado. O próprio Danzo ajudou a criar caos e dor, então indiretamente muitas tragédias da série têm a mão do Hiruzen como causa. E não, eu não estou dizendo que nada teria acontecido se ele tivesse agido diferente, mas dá pra afirmar com clareza que ele contribuiu para muita coisa dar errado. Então o terceiro Hokage é uma pessoa horrível por deixar tudo isso acontecer? Não, eu acredito que não, e até gosto do Hiruzen. Mas não dá pra negar que ele fez muita, mas muita coisa errada. No fundo, eu acredito que o coração dele sempre esteve no lugar certo.
Ele era um shinobi poderoso, um bom professor e uma figura que inspirava os jovens da vila. Mas isso não significa que ele sempre tomou as decisões corretas, e definitivamente não significa que ele era apto para liderar uma vila inteira. E se você concorda com tudo que foi falado nesse vídeo, me fortalece com seu like, hypa esse vídeo e, claro, se inscreve no canal. Ativa também o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal, hein? Eu te espero no próximo vídeo.